Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. De novo em antena com o professor Paulo Penisga, que nos traz aqui aos Dois Dedos de Conversa assuntos da nossa terra e muito interessantes. Hoje vamos falar, segundo sei, bom dia Paulo, Olá, vamos falar bom de dia. degradação e alteração dos modos de vida nos centros das cidades, não é? Sim, nos centros históricos, no que era antes e em parte continua a ser o coração, o pulsar central da vida das cidades, as zonas mais antigas. Sim, como é o caso aqui, Como é o concretamente caso de Portimão, a zona histórica, Portimão, não é? Sim, zona histórica e zona ribeirinha e zona da Rua do Comércio, a zona comercial, que era também o coração da vida cívica, sim, por aí. Então vamos lá a este desafio. De há uns anos para cá, não é? Os nossos centros históricos têm com mais ou menos investimento da parte das autarquias na sua conservação, em termos de edificado urbano, sofrem uma profunda alteração, que tem a ver também com a alteração do habitat, de quem vive e de quem faz vida cotidiana nesses lugares. E vem isto a propósito do quê? Vem isto a propósito de um tema que eu já referi, que me é caro, que é a falta de planeamento, da falta de planeamento urbano e do caos quase urbanístico e desorganizado que é possível constatar no centro de algumas das nossas cidades, nomeadamente em Portimão, em que vemos... Mas isso foi acontecendo ao longo dos anos, talvez até remontando um pouco antes do 25 de Abril, mas sobretudo nos últimos anos, já após 25 de Abril. Que é, nós vemos um prédio que pode ter atrás 4, 5 andares, depois vemos uma casa-terra. Exatamente. Vemos muitas Isso casas é muito comum abandonadas. em Portimão, muito comum. É muito comum em Portimão. E eu vou dar um exemplo muito concreto, porque é bom falar de exemplos concretos. Eu faço isto a partir de... Porque eu vou com frequência a Portimão, tenho aí a minha mãe e a minha irmã e por vezes caminho, gosto muito de caminhar e faço aquele caminhar urbano, não é aquele caminhar, é bom, é saudável, não é aquele caminhar que vista o fato de treino, mas vou andando e por exemplo, uma zona, eu lembro-me miúdo, criança e adolescente e mesmo enquanto estudei em Portimão, que eu estudei no 12º ano na secundária Poeta António Aleixo, a Rua do Comércio, por exemplo, as lojas e todas aquelas transversais, havia uma população local de origem portimonense e as lojas, o comércio havia lojas com uma certa... A imagem era uma boa imagem em termos de uma certa sofisticação, elegância e eu quando ao passear por aí essa degradação de imagem é impressionante. Apesar de poder haver uma ou outra loja, por exemplo, ou uma mercearia vintage, ou uma perfumaria que se mantém, e uma farmácia que resiste. Paulo, Portimão era considerada a melhor zona comercial a sul do Tejo nessa época. Olha, vê bem, porque não sabia disso. Essa informação verdade. Então é preciosa. Superior a Faro, inclusive. Exatamente. E nomeadamente a passear em alguns fins de tarde aí depois. É triste pelo seguinte, não é porque isso em parte é triste para já a degradação urbana, em termos de prédios, de edificação, porque, por exemplo, casas abandonadas, casas que estão ao abandono, em ruínas. Felizmente que algumas estão a ser adquiridas, muitas delas por estrangeiros, e está a haver uma renovação. Isso é bom. Por exemplo, em Olhão, que eu conheço também bem, isso aconteceu e tem uma aposta fortíssima e está a permitir essa renovação, nomeadamente depois muitas delas servirão para alojamento local. Ou não, mas isso acontece. E também há um ou outro comércio também interessante. Agora, o que acontece muitas vezes é que
algumas dessas lojas, até mais antigas, as pessoas deixaram e essas lojas hoje tornaram-se, e vemos isso, apareceram negócios de asiáticos, de mercearias, mini-mercados. O que descaracterizaram completamente há uma quantidade a zona comercial. De todo o lado, há uma quantidade de todo o lado de kebabs, barbershop, tudo isso. Mas há legitimidade para isso. Eu não estou a contestar isso, nem estou a contestar as migrações, nem os movimentos de população, nem todas as novas pessoas que estão a vir de outros continentes para cá. O que eu questiono é um bocado o deteriorar de uma imagem de qualidade. Há como que uma chunguice que se instala. Eu poderia dar exemplos concretos. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, mesmo ali em plena Rua do Comércio, no outro dia estava a passar e havia ali uma pastelaria que eu lembro, que era uma pastelaria com muita qualidade, que depois ao fundo tem um patamar ligeiramente mais alto, se não me engano, que até era. A Mira. Não sei se era da família, porque eu não sei se o do Dantas... Eu acho que era a Mira. Era a Mira, ou era a pastelaria Mira, é capaz de ser. Portanto, essa pastelaria agora, por exemplo, na Montra, tem uma coisa assim com um design fake, é o melhor pastel de feira de qualquer coisa, assim, melhor pastel de feira, depois pastel brasileiro, depois tem assim umas imagens de uns hambúrgueres e de umas coisas assim muito feias. E tu que conheceste, ou nós que conhecemos, o que havia ali da qualidade das lojas... Era a melhor pastelaria, era só a melhor pastelaria de Portimão. Era a melhor pastelaria de Portimão? Pois, olha, não sabia. Eu, na altura ainda não havia a pastelaria Arade. Portanto, era havia outro o Café nome, Nacional. era Almeida. Na Arade era Almeida. Era Almeida, havia o Café Nacional, Exato. havia a Casa Inglesa, claro, tudo isso. Mas ali na Rua do Comércio, nessa zona, passeando depois por todas aquelas laterais, nós parece que estamos assim... Deixamos-nos invadir passivamente. Parece que estás pacificamente. Assim, parece que estás assim em Dakar ou eu nem digo Marrakech está com uma qualidade de vida no centro excelente e com muito... que não tem a ver com aquelas pessoas, mas quem ali vivia ou já não está, ou alugaram as casas que tinha a todos estes imigrantes. Claro. E há aqui uma situação que é a seguinte, Paulo. Todas as pessoas que tinham essas lojas de referência, hoje muitas delas já faleceram ou têm uma idade avançada. Não tiveram continuadores. Não houve um reinvestimento ao longo dos anos. E depois, com a chegada dos centros comerciais, isso, pronto, como em todo o lado, as coisas morreram completamente. E o que acontece é que muitas dessas pessoas, e eu percebo, como estavas a dizer, João, já cansadas, já de mais idade, cederam, trespassaram ou venderam os seus negócios. Exato, Quem é que está a chegar à frente? Quem é que está a tomar dinheiro? Conta? Há uma inércia da nossa parte, há uma inércia que não apostam nessas zonas e quem está a chegar à frente são imigrantes. Há avanços de dinheiro. Exato. E aí é que as coisas não é... Ele, claro, tem essa legitimidade, compram, têm dinheiro, avançam, mas avançam muito do que avança não tem qualidade e às vezes até, por exemplo, as barbershops, muitas delas, e kebabs, sabemos isso, escondem até branqueamentos de dinheiro. Exatamente. Muitos dos que lá trabalham nem teriam dinheiro para abrir um negócio numa zona central. Não há contratos de trabalho, não há nada. Mas há dinheiros por trás de quem avança com esse dinheiro e de imigrantes mais ricos que exploram os próprios imigrantes, têm dinheiro para arrendar o espaço e depois põem lá uns mais pobres a trabalhar e essa questão toda. E isso aí, a falta de investimento e de planeamento, aí há uma grande responsabilidade nas autarquias, na recuperação dessas zonas, num todo. Não poderia ser aquela coisa de licenciamentos avulso, teria de haver um planeamento. E depois o que se permitiu aos anos, por exemplo, isso aconteceu em Portimão, então aconteceu de uma maneira flagrante, o deixar cercar a cidade de centros comerciais. Então houve toda uma deslocação até de principais lojas, isso aconteceu em Faro também, por exemplo, que Resta a Mango na Rua de Santo António, e pouco mais. a Pull&Bear, a Zara, todas essas lojas deslocaram-se para o Fórum. Portimão começou ainda mais cedo com os Retail Spark, o modelo, não digo que está ali mais central, mas muitos que foram cercando a cidade. Pronto, foi uma lógica de desenvolvimento que não deveria ter sido favorecida pelas autarquias, que embarcaram nesses grandes investimentos, e depois
esta vinda de todas estas novas pessoas, porque vêm à procura de uma vida melhor, é certo, mas o que é certo é que esse esvaziamento de uma vida própria local está a tornar esses lugares, eu digo mesmo está a ficar uma coisa, descaracterizado completamente. eu não tenho receio de andar ali a passear, como às vezes faço, deixo a minha mãe já, e depois antes de seguir, gosto de passear e ando por ali. Mas causa algum sentimento de insegurança. E deixo até à zona ribeirinha, ao rio, faço uma caminhada que faz, e tens nas esquinas, por exemplo, muitas vezes, e tu percebes que aquilo há ali esquemas. Exato. Vês habitações ou casas que devem estar a amontoar pessoas porque quem vivia tipo ali camaradas da tropa, exatamente. E aproveita a alugar. E é triste porque estamos a falar do que era o coração outrora da vida cívica, de convivência nos cafés, das sociedades recreativas e de instrução, de antigas escolas até, como mais um pouco acima que havia, não era? Onde havia aquelas papelarias ali, a zona técnico-comercial, naquela Olha, rua, Paulo, mesmo para terminarmos, desculpa, o sentimento que eu tenho é que eu às vezes parece que sou um imigrante na minha própria terra. Aí há tempos, João, em relação numa reportagem, era a Moraria, em Lisboa, havia umas pessoas lá que diziam assim, qualquer dia temos de arranjar aqui uns figurantes para fazer população local, porque já não há. Já não há. Isto, não sei, mas isto pede uma atenção que eu por vezes penso que não há da parte das autarquias, da parte de serviços. É certo que se criaram centros de comida, de comunitários, de acolhimento e de integração de imigrantes, mas há um crescimento tão desmesurado que mais até do que aquela questão do policiamento, que também é necessário, porque vê-se que há ali marginalidade e vê-se que há, é evidente, mas mais até do que isso, de integração e de ordenamento, porque isso tem de ser feito. E se isso não for feito, há situações que se vão tornar de futuro um bocado explosivas. Descontroláveis. Descontroláveis. Olha, um abraço, Paulo. Obrigado. Um grande abraço, João. Até à próxima. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.